Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Chantagem rasteira de Trump não passará. Resumo da matéria. O editorial da Folha de São Paulo denuncia a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos como uma chantagem rasteira de Donald Trump, vinculada à tentativa de interferir no judiciário brasileiro para beneficiar Jair Bolsonaro, atualmente julgado por suposta tentativa de golpe após sua derrota eleitoral em 2022. O texto classifica a medida como um devaneio autoritário e destaca que a estratégia de Trump não só falhará em pressionar o sistema judicial do Brasil, como também prejudicará economicamente setores nacionais, afetando empregos e exportações. A Folha critica a incoerência das justificativas de Trump, que alega déficit comercial com o Brasil, quando, na realidade, os Estados Unidos mantêm superávit há anos nas trocas bilaterais. Além disso, o jornal aponta a hipocrisia do presidente americano ao se declarar defensor da liberdade de expressão no Brasil, enquanto reprime vozes dissidentes em seu próprio país. O editorial também pressiona figuras políticas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a se posicionarem claramente. Ou defendem a soberania brasileira e os interesses econômicos do país, ou se alinham a Trump e ao bolsonarismo, arriscando desgaste político. A Folha elogia a resposta moderada do governo Lula, que manteve a calma e reafirmou a independência das instituições brasileiras, reservando o direito de retaliar se necessário, mas priorizando a diplomacia e a exposição das contradições da medida trumpista. Por fim, o texto conclui que o tempo joga a favor do Brasil, uma vez que a instabilidade e a imprevisibilidade de Trump tendem a desviar sua atenção para outros alvos. A Folha encerra com um chamado à resistência, defendendo que o país não ceda à pressão e mantenha sua autonomia diante de ataques que ameaçam não apenas a economia, mas a própria democracia brasileira. Matéria de O Globo. Governo mira patentes e bens culturais em reação pontual a tarifaço de Trump. Resumo da matéria. O governo brasileiro está preparando a resposta estratégica e direcionada às tarifas de 50% impostas por Donald Trump sobre produtos brasileiros, que entrarão em vigor em 1º de agosto. Segundo apurou o Globo, o plano inclui retaliações em setores sensíveis para os Estados Unidos, como a suspensão temporária de patentes de medicamentos e produtos tecnológicos norte-americanos, além de restrições a bens culturais, como filmes e streaming, que dominam o mercado brasileiro. A medida visa pressionar economicamente os Estados Unidos sem desencadear uma guerra comercial ampla, focando em áreas onde o Brasil tem margem para manobrar sem prejudicar sua própria economia. A estratégia foi discutida em um grupo de trabalho emergencial, coordenado pela Casa Civil, que também busca diversificar mercados para compensar as perdas com as exportações aos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio está envolvido no mapeamento de alternativas, como o fortalecimento de relações com países do BRICS e outras nações do Sul global, que recentemente participaram de uma cúpula no Rio de Janeiro, discutindo justamente a redução da dependência do dólar. A decisão de Trump, anunciada dias após a cúpula do BRICS, foi interpretada como uma represália ao alinhamento do Brasil com o grupo,
especialmente após discussões sobre um sistema monetário menos atrelado ao dólar. Além disso, a carta enviada por Trump a Lula mencionou explicitamente o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, classificando-o como perseguição política, o que levou o Itamaraty a devolver o documento por considerá-lo ofensivo. Enquanto o governo Lula evita uma escalada retórica, a reação planejada combina diplomacia firme e ações práticas. A Lei de Reciprocidade Econômica, sancionada em abril, serve de base para retaliações, permitindo ao Brasil responder proporcionalmente às sanções unilaterais. Setores como o agronegócio, que podem ser mais afetados pelas tarifas, estão sendo priorizados em negociações com China e União Europeia para mitigar danos. Analistas destacam que a medida contra patentes e bens culturais é simbólica, mas eficaz. Atinge interesses econômicos dos Estados Unidos, enquanto reforça a soberania brasileira. O governo também sinaliza que manterá canais abertos para negociar até 1º de agosto, mas não recuará em defender suas instituições e políticas externas. Matéria do Estadão. Lira amplia faixa de descontos do imposto de renda para quem recebe até R$ 7.350. Resumo da matéria. O relator da reforma do imposto de renda, deputado Arthur Lira, apresentou nesta quinta-feira um parecer que amplia a faixa de desconto parcial do imposto de renda para contribuintes que ganham até R$ 7.350 mensais, ante os R$ 7.000 previstos na proposta original do governo. A medida deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas a mais, elevando o custo da renúncia fiscal para 31,5 bilhões de reais em 2026. A proposta mantém a isenção total para quem recebe até R$ 5.000 por mês, cumprindo promessa de campanha do presidente Lula, e introduz um desconto progressivo para rendas entre R$ 5.000 e R$ 7.350. O relatório também preserva a taxação mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano, uma cobrança escalonada a partir de R$ 600 mil anuais, visando corrigir distorções tributárias. Enquanto a classe média paga cerca de 10% de imposto de renda, contribuintes de alta renda têm a alíquota efetiva média de apenas 2,5%. Para compensar os 31,5 bilhões de reais em renúncia, Lira manteve mecanismos de arrecadação alternativos, como a taxação de 10% sobre dividendos distribuídos a residentes no exterior, exceto para governos estrangeiros, fundos soberanos e entidades previdenciárias, e a cobrança de imposto de renda mínimo sobre altas rendas, que juntas devem gerar 34,12 bilhões de reais em 2026. O excedente, 2,87 bilhões de reais, será destinado ao Fundo de Compensação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, vinculada à reforma tributária. Lira recuou de incluir no relatório um mecanismo de redutor que limitaria a tributação total de empresas e sócios a 34%, alegando falta de transparência nos cálculos da Receita Federal. Também excluiu a possibilidade de restituição do imposto de renda sobre dividendos, mesmo quando a empresa já tivesse pago impostos elevados, argumentando complexidade operacional. O relator admitiu que a ampliação para R$ 7.350
não foi negociada previamente com o Ministério da Fazenda, mas destacou que a proposta original do governo gerava sobra arrecadatória. O texto deve ser votado na comissão especial na próxima terça-feira, 15 de julho, com previsão de envio ao plenário em agosto. Se aprovada, a reforma entrará em vigor em janeiro de 2026, ano eleitoral. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!